Bem-vindo ao Informações Brasil, o seu canal de notícias e atualidades. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, com informação clara, objetiva e sem enrolação. Olá, gente, um bom dia, a graça e a paz, né? Deus abençoe todos poderosamente. Estamos muito contentes, felizes, né? Respeitando sempre todos. Graças a Deus, obtive mais informações, mais autorizações para poder estar falando com muito respeito. E principalmente por essa modalidade, né? Que tem vindo com muitas dúvidas, com um grande espaço aberto, né, dentro dessas negociações de títulos de ativos, na qual algo novo, né, para todos nós que somos investidores apenas, né? Eu sou Alisson, investidor e participante, né, de todos esses projetos, e eu creio muito, mediante algumas reuniões, algumas negociações de títulos privados, né, ou se bem chamado títulos avulsos, como assim diz, né, porque qualquer cidadão que tenha condições financeiras de adquirir esses títulos e ativos, ele também com certeza vai trazer a monetização, né, e o processo de câmbio para valores, né, nacionais aqui no nosso país, quando se trata de títulos internacionais. Então, muitas pessoas que investiram não têm o conhecimento que produto é esse, se existe, se é golpe, se não é, porque muitas pessoas não vêm buscando algumas informações mostrando que realmente, por mais que muitas pessoas que nós investimos, né, elas não tenham os seus ativos, mas acreditamos também que possam ser planilhados de donos de ativos. Por isso que eu aguardo e observo a movimentação, mas também busco a veracidade sobre o negócio, sobre que ele existe, ele é lícito. E mais uma vez, a gente ouve gestores com a conduta ilibada falar até a instituição que vai ter o recebimento e vai pagar, e a modalidade que seria por ordem de pagamento. Então, quando a gente vem buscando veracidade, pessoas que trabalham com títulos ativos e principalmente a gente observa que a modalidade ela existe passo a passo desde que uma instituição ela é internacional, sirva como uma mesa pagadora de monetização e processo de câmbio de um título e ativo dentro das suas normas ali, principalmente entre KYC e SKR. O que é isso? Isso é um negócio que nós investimos independente se o gestor foi fraudulento, se ele é dono de ativo ou se ele tem participações nesses ativos que aí aguarda receber para nos repassar. Então, é por isso que a gente tem que buscar o conhecimento para não generalizar o que existe, o que é lícito e o que está acontecendo. E vai surpreender muita gente por conta do quê? Do conhecimento. Oséias 4,6 não é ato religioso, sabe? As pessoas decidem como quer, porque muitas usam até imagens de pessoas evangélicas, de pastores, de missionárias, para denegrir pessoas que são extremamente endemoniadas para querer atrapalhar, principalmente uma das coisas que Deus gosta de fazer, que é a obra dele, aonde as pessoas dê espaço. Então, quando Oséias 6, a palavra diz que por falta de conhecimento meu povo padecerá, perecerá, em outras traduções, em outras línguas, serão desarraigados da terra, serão arrancados da terra. É a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento apenas. Então a gente tem que estar direcionado ao que realmente a gente observa. Eu vou mandar um abraço aqui. Existem várias Joanas no Brasil e no mundo, mas em especial para minha amiga Joana, que trabalha com títulos, é expert. E a gente sempre ali, eu nunca mais falei com ela sempre ali, a gente na correria, ver se ajudava um ao outro a arrumar comprador ou vendedor para tais materiais, tais títulos, caixas. Então, gente, quando se trata apenas de um KYC, de uma nota, nisso que nós investimos, que muitos não conhecem, muitos foram ali, fizeram coisas errôneas, denegriram a imagem dos negócios, das negociações que existem, que são legítimas, e é apenas um processo obrigatório adotado por uma instituição financeira, bancos, corretoras, inclusive em operações com títulos internacionais para verificar a identidade do cliente.
prevenir lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo, garantir que o cliente esteja legalmente autorizado a realizar transações financeiras. Olha que bênção de Deus. O dinheiro que a gente vai receber é limpo. O dinheiro que a gente vai receber, independente do valor que você vai receber, você que me ouve aí, ele é um dinheiro extremamente limpo. Então nós devemos observar as informações passo a passo e começar a buscar o conhecimento, porque principalmente no contexto de títulos internacionais, o KYC serve para confirmar que o investidor está apto a negociar títulos estrangeiros, garantir que ele cumpra regulamentações e regulações locais e internacionais, prevenir o uso indevido do sistema financeiro global. Gente, pode saltar da cadeira aí. Pode saltar da cadeira, em nome de Jesus. O tempo. Lá atrás ninguém tinha informações como hoje. Lá atrás a gente nem sabia como funcionava a forma dos pagamentos de uma plataforma internacional estacionária que serve para acumular os títulos e monetizar eles e transferir o valor para os beneficiários, que podem ser brasileiros com empresa, com firmas abertas, com SNPJ, para poder transitar com títulos, negociações internacionais através de KYC, trazendo toda a seu checklist de quem é o indivíduo brasileiro que está apto para negociações e receber valores utilizando o sistema financeiro global. Graças a Deus, agradeço a Deus que Ele é fiel. E o que normalmente é exigido no processo do KYC, já o SKR. Documento de identidade válido, passaporte RG, etc. Comprovante de residência, declaração de renda ou origem de fundos, formulário assinado pela instituição. Acabou. KYC é um documento sigiloso e não é nenhum gestor, não é ninguém que vai deixar vazar. Quem tem, está guardado. É por isso que eu digo, cuidado. Às vezes as pessoas ficam julgando e não sabem que o negócio é sério, achando que muita gente que fica falando besteira sem buscar o conhecimento, julgando um ou outro, achando que tudo é igual. Muita paciência. Como dizia meu avô, se liga, menino. Gente, nós temos que ser adulto. Quando criança fazia coisa de criança, agora é adulto. A ansiedade dome ela. Tenha sabedoria e paciência. Isso aqui é coisa séria, pois o que normalmente é exigido, se estiver lidando principalmente com investimentos internacionais, ter o KYC aprovado é o primeiro passo essencial para receber, transferir ou custodiar ativos, inclusive valores milionários. Desde já, com certeza, como ele se aplica em uma situação específica. Gente, glória a Deus. Pergunte aí quantas pessoas me ouvem que negociam com títulos que várias vezes a gente trocou ali KYC de proprietário de notas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então apenas aguardar o processo para chegar no propósito fortalecido e agradecer pelo que existe, é lícito. E mais uma vez eu venho ressaltar pelo que está acontecendo, que eu não vou estar para lá e para cá longe da minha família com a cara de besta não, mas eu vou dizer para você aqui, pode espalhar esse áudio para todo mundo, dizer bem assim, eu entrei, foi num negócio bom, porque até gente que não investiu, que já está no meio dos grupos, que já está falando com pessoas que são diretas, já tem até a sua bênção, porque são pessoas que têm fé, não investiu, mas entrou ali acreditando. Glória a Deus pela sua vida. Você vai ser abençoado. E o que é o SKR? O SKR é um documento financeiro emitido por uma instituição custodiante. Epa, de novo, esse nome aqui no Brasil tem, viu? No Banco do Brasil, pode falar, é normal. No Itaú, são bancos de custódia que lidam com títulos e ativos. Para quem não sabia, fique sabendo. Vá lá perguntar, pode ir lá saber. Você vai ter informação e vai ficar impressionado, porque
já foi falado, um gestor já disse a instituição, já disse a forma de pagamento, e eu vou lhe dizer, de todos aí, eu creio em todos, mas só nesse que ele falou, que eu acompanho, eu já dou glória a Deus. Só isso eu já digo para vocês, é só aguardar, tem que ter paciência, é o processo, existe, é lícito, se entrou com pessoas certas que você vai receber, pessoas que estão vivas, trazendo informações, agradeça a Deus, que nós só estamos aguardando aí, receber, nós como recebedores aí, como investidores e beneficiários, né, e sócios. O SKR, então, é um documento financeiro emitido por uma instituição custodiante, que geralmente um banco, empresa, fiduciária ou depósito autorizado, que confirma que um ativo de alto valor, como títulos internacionais, metais preciosos, obras de arte ou glória, diamantes ou ouros ativos, está sendo monitorado em uma segurança sob custódia. Ou seja, em algum áudio meu anterior, eu informei aos amigos e irmãos, com muito respeito, que nós no Brasil também temos casas de custódia, que são utilizados como o Banco do Brasil, Banco Itaú e alguns outros, eu citei. Isso aqui é uma informação tranquila e que também já foi citado por alguns gestores, que uma dessas casas de custódia seria ali uma instituição, não só um gestor, mas dois. Então quem é esperto, quem é inteligente, tem que pegar as informações, agradecer a Deus e saber esperar, porque dois gestores já falaram que duas instituições, ou que eles dois vão pagar por essa mesma instituição. Então, se você observar por quê, é porque uma casa de custódia, ela serve como guardar títulos e ativos preciosos, né? E principalmente qualquer tipo de especiaria, viu? Como já vieram gestores aí que têm os seus títulos ativos, né? Como títulos internacionais, metais preciosos, obras de arte, diamantes ou outros ativos, estando sendo monitorado em segurança sob custódia. Ou seja, graças a Deus nós temos essas duas instituições e várias outras, né? E que gestores já apontaram que os pagamentos seriam por essa instituição, pois ela é o quê? Autorizada. Então, a importância do SKR em títulos internacionais é a prova de posse sem transferência de propriedade. O SKR confirma que o ativo existe e está sob guarda, mas não necessariamente foi transferido de dono. Isso é útil em operações onde o ativo serve de garantia. O instrumento de garantia em operações financeiras, um SKR pode ser utilizado em operações de crédito, principalmente garantias bancárias, emissões de títulos ou transações entre empresas, especialmente no mercado internacional. Eu não venho falando sempre que os valores vêm de lá de fora. Então é como eu falo, sabe, gente, graças a Deus a gente pode buscar o conhecimento e foi muito bom e é muito bom a gente pegar toda a parte técnica e trazer, né, com respeito, sem desafiar autoridades governamentais, sem querer pisar em ninguém, humilhar alguém, ou querer dizer, tá vendo, olha aí, existe. Não, a gente tem que ter sabedoria, nós estamos apenas aguardando um retorno de um negócio que fizemos e foi doloroso por falta de muitas verdades, por falta de pessoas que, por mais que teriam seriedade ali, mas faltou mais informações. Então hoje é sem denegrir, sem julgar, sem falar do passado de ninguém. Eu sempre venho falando, a gente tem que buscar as informações, tem que torcer que as pessoas que nós investimos são pessoas honestas, pessoas que vão trazer ali o nosso recebimento com os pés no chão, mas também se eles precisarem de ajuda, que nós estamos sempre a dispor do que é certo, do que é lícito, porque existe. E isso é muito bom, porque com certeza a confiança entre partes em negociações globais, ela oferece credibilidade e segurança jurídica para compradores, vendedores e instituições envolvidas em transações complexas de alto valor. O que contém o SKR? Detalhe de ativo, tipo, valor, número de série, localização, dados do depositante e do custodiante, termo de custódia, declaração de que o ativo está livre de ônus ou disputas, se aplicável, assinaturas e autenticações legais. Quando eu participei de algumas negociações aqui em São Paulo, algumas reuniões, muitos ativos que a gente ia fazer ali o compliance, ia pegar, se tivesse casa de custódia, pedir o SKR, pedia o KYC para saber ali a originalidade de todas as notas. E o interessante
era que existiam muitos ativos que já estavam sendo negociados e travava. Ou seja, a tecnologia é tão grande, tão forte, que as pessoas que tratam disso sabem, tá rindo nessa hora, entendeu? Só sabe quem passa, né? Ou seja, porque já fez compliance em outras situações, não passou. Então, automaticamente, aquele ativo ali, ele já é descartado. Então, graças a Deus, a gente vem buscando sempre, a veracidade do que existe, do que é lícito. Você só precisou acertar nenhum. Em títulos e ativos você não precisa acertar em vários não, mas eu tenho certeza que se qualquer um outro desse que veio, né, qualquer um outro desse gestor, bem nomeado aí, bem conhecido, eu respeito muito todos, jamais falei de alguns, jamais vou falar. Independente da conduta, independente do que qualquer um fez, Tiago 4,12 diz: só existe um legislador, aquele que pode matar e dar vida. Portanto, quem és tu para submeter os planos do meu servo a mim? Então, se eu não dou vida e nem tenho o poder, né? Por mais que a gente queira tirar a vida ali, às vezes, com as pessoas, né? Que infelizmente tem essa maldade no coração de tirar a vida das pessoas. Imagine, se a gente não é Deus, a gente vai estar querendo dar a vida, tirar a vida se a gente não pode. Então, principalmente julgar, né? Veja que graças a Deus as coisas estão transcorrendo bem, só que nós temos que buscar o conhecimento para a forma de recebimento, a forma de abordagem com as pessoas e observar uma enorme falha no nosso meio sobre isso mesmo, segurança. Eu mesmo tenho muito medo sobre muitas pessoas que vão ter o recebimento e não vão ali ter, com certeza, estrutura, seja emocional. Então, observem muito essas informações pelo que existe, pelo que é lícito. E vamos lá, é como eu falo, né? Falei no áudio ontem. E se acontecer? E se realmente você acertou? E se realmente foi como assim? É um exemplo, como se fosse o jogo da Mega Sena e você foi e acertou em algo que você acreditou, alguém bateu no seu ombro e chamou e você dizia: vamos entrar, vamos. Seja bolão, seja com quem for. Porque qualquer tipo de lucro, qualquer pessoa vai ter dentro de algo que é lícito, se tratando de pessoas honestas. Então, pode acontecer, porque existir, o SQR não é dinheiro nem título de crédito em si, ou seja, mas é um recibo que pode dar origem a movimentações financeiras, como empréstimos, colateralização, emissões de MTNs, médio term notes ou outras operações estruturadas. É fundamental que o SQR seja emitido por uma instituição confiável e conhecida internacionalmente, pois há muitas fraudes nesse segmento. Ou seja, se você estiver lidando com um SQR vinculado a valores milionários ou títulos internacionais, é crucial que haja auditoria legal, conferência documental completa, acompanhamento por advogados especializados em direito bancário e internacional. Acabou-se, gente. Não precisa falar mais nada, louvado seja Deus, é o que eu digo. Muitos advogados tributaristas, aí, federais, estão acompanhando quem é lícito, quem já veio, quem já gravou. Essa semana aí passada a gente viu um áudio aí muito importante do gestor Carlos Cunha, que Deus abençoe sempre, fica na paz, vamos estar sempre orando pelo gestor, ele que falou, né, ali no áudio algo muito importante sobre o seu pessoal jurídico, que eu sempre venho falando, vamos estar em oração, gente, vamos aguardar em paz, graças a Deus. Veja esse áudio, repasse, ouça várias vezes e observe. Alguns áudios falam sobre mesas pagadoras, da onde? Internacional, que servem como estacionárias, bancos que aguardam, recebem títulos e negociam e monetizam e transferem o pagamento para plataformas em casas de custódias também autorizadas, seja aqui no Brasil e em outros países. Então, graças a Deus, existe, é lícito. Porém, a gente aguarda, né, o que a gente fez dependendo desses grandes líderes que a gente ora e aguarda, independente do valor, independente do ativo, independente, né, do que cada um esteja aí participando. Com muita oração, muito respeito, observe muito essa informação e agradeço o que já começou a acontecer. Olá, gente, um bom dia, a graça e a paz, né? Deus abençoe todos poderosamente, estamos muito contentes, felizes, né? Respeitando sempre todos. Graças a Deus obtive mais informações, mais autorizações para poder estar falando com muito respeito. E principalmente por essa modalidade, né, que tem vindo com muitas dúvidas.
com um grande espaço aberto, né, dentro dessas negociações de títulos de ativos, na qual algo novo, né, para todos nós que somos investidores apenas, né, eu sou Alisson, investidor e participante, né, de todos esses projetos, e eu creio muito, mediante algumas reuniões, algumas negociações de títulos privados, né, ou se bem chamado títulos avulsos, como assim diz, né, porque qualquer cidadão que tenha condições financeiras de adquirir esses títulos e ativos, ele também com certeza vai trazer a monetização, né, e o processo de câmbio para valores, né, nacionais aqui no nosso país, quando se trata de títulos internacionais. Então, muitas pessoas que investiram não têm o conhecimento que produto é esse, se existe, se é golpe, se não é, porque muitas pessoas não vêm buscando algumas informações mostrando que realmente, por mais que muitas pessoas que nós investimos, né, elas não tenham os seus ativos, mas acreditamos também que possam ser planilhados de donos de ativos. Por isso que eu aguardo e observo a movimentação, mas também busco a veracidade sobre o negócio, sobre que ele existe, ele é lícito. E mais uma vez, a gente ouve gestores com a conduta ilibada falar até a instituição que vai ter o recebimento e vai pagar e a modalidade que seria por ordem de pagamento. Então, quando a gente vem buscando veracidade, pessoas que trabalham com títulos ativos e principalmente a gente observa que a modalidade ela existe passo a passo desde que uma instituição ela é internacional, sirva como uma mesa pagadora de monetização e processo de câmbio de um título e ativo dentro das suas normas ali, principalmente entre KYC e SKR. O que é isso? Isso é um negócio que nós investimos independente se o gestor foi fraudulento, se ele é dono de ativo ou se ele tem participações nesses ativos que aí aguarda receber para nos repassar. Então, é por isso que a gente tem que buscar o conhecimento para não generalizar o que existe, o que é lícito e o que está acontecendo. E vai surpreender muita gente por conta do quê? Do conhecimento. Oséias 4,6 não é ato religioso, sabe? As pessoas decidem como quer, porque muitas usam até imagens de pessoas evangélicas, de pastores, de missionárias, para denegrir pessoas que são extremamente endemoniadas para querer atrapalhar, principalmente uma das coisas que Deus gosta de fazer, que é a obra dele, aonde as pessoas dê espaço. Então, quando Oséias 6, a palavra diz que por falta de conhecimento meu povo padecerá, perecerá, em outras traduções, em outras línguas, serão desarraigados da terra, serão arrancados da terra. É a falta de conhecimento. É a falta de conhecimento apenas. Então a gente tem que estar direcionado ao que realmente a gente observa. Eu vou mandar um abraço aqui. Existem várias Joanas no Brasil e no mundo, mas em especial para minha amiga Joana, que trabalha com títulos, é expert. E a gente sempre ali, eu nunca mais falei com ela sempre ali, a gente na correria, ver se ajudava um ao outro a arrumar comprador ou vendedor para tais materiais, tais títulos, caixas. Então, gente, quando se trata apenas de um KYC, de uma nota, nisso que nós investimos, que muitos não conhecem, muitos foram ali, fizeram coisas errôneas, denegriram a imagem dos negócios, das negociações que existem, que são legítimas, e é apenas um processo obrigatório adotado por uma instituição financeira, bancos, corretoras, inclusive em operações com títulos internacionais para verificar a identidade do cliente, prevenir lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento ao terrorismo, garantir que o cliente esteja legalmente autorizado a realizar transações financeiras. Olha que bênção de Deus. O dinheiro que a gente vai receber é limpo. O dinheiro que a gente vai receber, independente do valor que você vai receber, você que me ouve aí, ele é um dinheiro extremamente limpo. Então nós devemos observar as informações passo a passo e começar a buscar o conhecimento, porque principalmente
No contexto de títulos internacionais, o KYC serve para confirmar que o investidor está apto a negociar títulos estrangeiros, garantir que ele cumpra regulamentações e regulações locais e internacionais, prevenir o uso indevido do sistema financeiro global. Gente, pode saltar da cadeira aí. Pode saltar da cadeira, em nome de Jesus. O tempo. Lá atrás ninguém tinha informações como hoje. Lá atrás a gente nem sabia como funcionava a forma dos pagamentos de uma plataforma internacional estacionária que serve para acumular os títulos e monetizar eles e transferir o valor para os beneficiários, que podem ser brasileiros com empresa, com firmas abertas, com SNPJ, para poder transitar com títulos, negociações internacionais através de KYC, trazendo toda a seu checklist de quem é o indivíduo brasileiro que está apto para negociações e receber valores utilizando o sistema financeiro global. Graças a Deus, agradeça a Deus que Ele é fiel. E o que normalmente é exigido no processo do KYC, já o SKR. Documento de identidade válido, passaporte RG e etc. Comprovante de residência, declaração de renda ou origem de fundos, formulário assinado pela instituição. Acabou. KYC é um documento sigiloso e não é nenhum gestor, não é ninguém que vai deixar vazar. Quem tem, está guardado. É por isso que eu digo, cuidado. Às vezes as pessoas ficam julgando e não sabem que o negócio é sério, achando que muita gente que fica falando besteira sem buscar o conhecimento, julgando um ou outro, achando que tudo é igual. Muita paciência. Como dizia meu avô, se liga, menino. Gente, nós temos que ser adulto. Quando criança fazia coisa de criança, agora é adulto. A ansiedade dome ela. Tenha sabedoria e paciência. Isso aqui é coisa séria, pois o que normalmente é exigido, se estiver lidando principalmente com investimentos internacionais, ter o KYC aprovado é o primeiro passo essencial para receber, transferir ou custodiar ativos, inclusive valores milionários. Desde já, com certeza, como ele se aplica em uma situação específica. Gente, glória a Deus. Pergunte aí quantas pessoas me ouvem que negociam com títulos que várias vezes a gente trocou ali KYC de proprietário de notas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, apenas aguardar o processo para chegar no propósito fortalecido e agradecer pelo que existe, é lícito. E mais uma vez eu venho ressaltar pelo que está acontecendo, que eu não vou estar para lá e para cá longe da minha família com a cara de besta não, mas eu vou dizer para você aqui, pode espalhar esse áudio para todo mundo, dizer bem assim, eu entrei, foi num negócio bom, porque até gente que não investiu, que já está no meio dos grupos, que já está falando com pessoas que são diretas, já tem até a sua bênção, porque são pessoas que têm fé, não investiu, mas entrou ali acreditando. Glória a Deus pela sua vida. Você vai ser abençoado. E o que é o SKR? O SKR é um documento financeiro emitido por uma instituição custodiante. Epa, de novo, esse nome aqui no Brasil tem, viu? No Banco do Brasil, pode falar, é normal. No Itaú, são bancos de custódia que lidam com títulos e ativos. Para quem não sabia, fique sabendo. Vá lá perguntar, pode ir lá saber. Você vai ter informação e vai ficar impressionado, porque já foi falado, um gestor já disse a instituição, já disse a forma de pagamento, e eu vou lhe dizer, de todos aí, eu creio em todos, mas só nesse que ele falou, que eu acompanho, eu já dou glória a Deus. Só isso eu já digo para vocês, é só aguardar, tem que ter paciência, é o processo, existe, é lícito, se entrou com pessoas certas que você vai receber, pessoas que estão vivas, trazendo informações, agradeça a Deus, que nós só estamos aguardando aí, receber, nós como recebedores aí, como investidores e beneficiários, né, e sócios. O SKR, então, é um documento financeiro emitido por uma instituição custodiante, que geralmente um banco, uma empresa,
fiduciária ou depósito autorizado, que confirma que um ativo de alto valor, como títulos internacionais, metais preciosos, obras de arte ou glória, diamantes ou ouros ativos, está sendo monitorado em uma segurança sob custódia. Ou seja, em algum áudio meu anterior, eu informei aos amigos e irmãos, com muito respeito, que nós no Brasil também temos casas de custódia, que são utilizados como o Banco do Brasil, Banco Itaú e alguns outros, eu citei. Isso aqui é uma informação tranquila e que também já foi citado por alguns gestores, que uma dessas casas de custódia seria ali uma instituição, não só um gestor, mas dois. Então quem é esperto, quem é inteligente, tem que pegar as informações, agradecer a Deus e saber esperar, porque dois gestores já falaram que duas instituições, ou que eles dois vão pagar por essa mesma instituição. Então, se você observar por quê, é porque uma casa de custódia, ela serve como guardar títulos e ativos preciosos, né? E principalmente qualquer tipo de especiaria, viu? Como já vieram gestores aí que têm os seus títulos ativos, né? Como títulos internacionais, metais preciosos, obras de arte, diamantes ou outros ativos, estando sendo monitorado em segurança sob custódia. Ou seja, graças a Deus nós temos essas duas instituições e várias outras, né? E que gestores já apontaram que os pagamentos seriam por essa instituição, pois ela é o quê? Autorizada. Então, a importância do SKR em títulos internacionais é a prova de posse sem transferência de propriedade. O SKR confirma que o ativo existe e está sob guarda, mas não necessariamente foi transferido de dono. Isso é útil em operações onde o ativo serve de garantia. O instrumento de garantia em operações financeiras, um SKR pode ser utilizado em operações de crédito, principalmente garantias bancárias, emissões de títulos ou transações entre empresas, especialmente no mercado internacional. Eu não venho falando sempre que os valores vêm de lá de fora. Então é como eu falo, sabe, gente, graças a Deus a gente pode buscar o conhecimento e foi muito bom e é muito bom a gente pegar toda a parte técnica e trazer, né, com respeito, sem desafiar autoridades governamentais, sem querer pisar em ninguém, humilhar alguém, ou querer dizer, tá vendo, olha aí, existe. Não, a gente tem que ter sabedoria. Nós estamos apenas aguardando um retorno de um negócio que fizemos e foi doloroso por falta de muitas verdades, por falta de pessoas que, por mais que teriam seriedade ali, mas faltou mais informações. Então hoje é sem denegrir, sem julgar, sem falar do passado de ninguém. Eu sempre venho falando, a gente tem que buscar as informações, tem que torcer que as pessoas que nós investimos são pessoas honestas, pessoas que vão trazer ali o nosso recebimento com os pés no chão, mas também se eles precisarem de ajuda, que nós estamos sempre a dispor do que é certo, do que é lícito, porque existe. E isso é muito bom, porque com certeza a confiança entre partes em negociações globais, ela oferece credibilidade e segurança jurídica para compradores, vendedores e instituições envolvidas em transações complexas de alto valor. O que contém um SKR, detalhe de ativo, tipo, valor, número de série, localização, dados do depositante e do custodiante, termo de custódia, declaração de que o ativo está livre de ônus ou disputas, se aplicável, assinaturas e autenticações legais. Quando eu participei de algumas negociações aqui em São Paulo, algumas reuniões, muitos ativos que a gente ia fazer ali o compliance, ia pegar, se tivesse casa de custódia, pedir o SKR, pedia o KYC para saber ali a originalidade de todas as notas. E o interessante era que existiam muitos ativos que já estavam sendo negociados e travava. Ou seja, a tecnologia é tão grande, tão forte, que as pessoas que tratam disso sabem, está rindo nessa hora, entendeu? Só sabe quem passa, né? Ou seja, porque já fez compliance em outras situações e não passou. Então, automaticamente, aquele ativo ali, ele já é descartado. Então, graças a Deus, a gente vem buscando sempre, a veracidade do que existe, do que é lícito. Você só precisou acertar nenhum. Em títulos e ativos você não precisa acertar em vários não, mas eu tenho certeza que se qualquer um outro desse que veio
né? Qualquer um outro desse gestor, bem nomeado aí, bem conhecido. Eu respeito muito todos. Jamais falei de alguns, jamais vou falar. Independente da conduta, independente do que qualquer um fez. Tiago 4,12 diz: só existe um legislador, aquele que pode matar e dar vida. Portanto, quem és tu para submeter os planos do meu servo a mim? Então, se eu não dou vida e nem tenho o poder, né? Por mais que a gente queira tirar a vida ali, às vezes, das pessoas, né? Que infelizmente tem essa maldade no coração de tirar a vida das pessoas. Imagine, se a gente não é Deus, a gente vai estar querendo dar a vida, tirar a vida se a gente não pode. Então, principalmente julgar, né? Veja que graças a Deus as coisas estão transcorrendo bem, só que nós temos que buscar o conhecimento para a forma de recebimento, a forma de abordagem com as pessoas e observar uma enorme falha no nosso meio sobre isso mesmo, segurança. Eu mesmo tenho muito medo sobre muitas pessoas que vão ter o recebimento e não vão ali ter, com certeza, estrutura, seja emocional. Então, observem muito essas informações pelo que existe, pelo que é lícito. E vamos lá, é como eu falo, né? Falei no áudio ontem. E se acontecer? E se realmente você acertou? E se realmente foi como assim? É um exemplo, como se fosse o jogo da Mega Sena e você foi e acertou em algo que você acreditou, alguém bateu no seu ombro e chamou e você dizia, vamos entrar, vamos. Seja bolão, seja com quem for. Porque qualquer tipo de lucro, qualquer pessoa vai ter dentro de algo que é lícito, se tratando de pessoas honestas. Então, pode acontecer. Porque existir, o SQR não é dinheiro nem título de crédito em si. Ou seja, mas é um recibo que pode dar origem a movimentações financeiras, como empréstimos, colateralização, emissões de MTNs, médio term notes ou outras operações estruturadas. É fundamental que o SQR seja emitido por uma instituição confiável e conhecida internacionalmente, pois há muitas fraudes nesse segmento. Ou seja, se você estiver lidando com um SQR vinculado a valores milionários ou títulos internacionais, é crucial que haja auditoria legal, conferência documental completa, acompanhamento por advogados especializados em direito bancário e internacional. Acabou-se, gente. Não precisa falar mais nada, louvado seja Deus, é o que eu digo. Muitos advogados tributaristas aí, federais, estão aí acompanhando quem é lícito, quem já veio, quem já gravou. Essa semana aí passada a gente viu um áudio aí muito importante do gestor Carlos Cunha, que Deus abençoe sempre. Fica na paz, vamos estar sempre orando pelo gestor. Ele que falou, né, ali no áudio algo muito importante sobre o seu pessoal jurídico, que eu sempre venho falando. Vamos estar em oração, gente. Vamos aguardar em paz. Graças a Deus, veja esse áudio, repasse, ouça várias vezes e observe. Alguns áudios falam sobre mesas pagadoras, da onde? Internacional, que servem como estacionárias, bancos que aguardam, recebem títulos e negociam e monetizam e transferem o pagamento para plataformas em casas de custódias também autorizadas, seja aqui no Brasil e em outros países. Então, graças a Deus, existe, é lícito, porém a gente aguarda, né, o que a gente fez dependendo desses grandes líderes que a gente ora e aguarda, independente do valor, independente do ativo, independente, né, do que cada um esteja aí participando. Com muita oração, muito respeito, observe muito essa informação e agradeço o que já começou a acontecer.